Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas. Essa aula está sendo postada na semana do dia 7 de setembro, feriado da independência do Brasil, num ano que está difícil. Nós não sabemos quando o país vai melhorar. Tanta gente deixando nosso país, principalmente indo para Portugal. Nós nos perguntamos, o que nós podemos fazer? Nós não sabemos. Se você acha que alguém entre os nossos candidatos podem fazer alguma coisa, vote nesse alguém. Nessa aula nós vamos discutir uma questão do Enem que é típica daquelas que parecem fáceis, mas se você não tomar cuidado, cai numa pegadinha. Segue em quadro. Enem 2017. A pátria. Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Criança, não verás nenhum país como este. Olha que céu, que mar, que rios, que floresta. A natureza aqui perpetuamente em festa. É um seio de mãe a transbordar carinhos. Vê que vida há no chão, vê que vida há nos ninhos, que se balançam no ar entre os ramos inquietos. Vê que luz, que calor, que multidão de insetos. Vê que grande extensão de matas onde impera, fecunda e luminosa a eterna primavera, boa terra jamais negou a quem trabalha, o pão que mata a fome, o teto que agasalha, quem com seu suor a fecunda e umedece, vê paga o seu esforço e é feliz e enriquece. Criança, não verás nenhum país como este. Imita na grandeza a terra em que nasceste. Publicado em 1904, o poema A Pátria harmoniza-se com um projeto ideológico em construção na Primeira República. O discurso poético de Olavo Bilac ecoa esse projeto na medida em que a paisagem natural ganha contornos surreais como o projeto brasileiro de grandeza. B. A prosperidade individual, como a exuberância da terra, independe de políticas de governo. C. Os valores afetivos atribuídos à família devem ser aplicados também aos ícones nacionais. D. A capacidade produtiva da terra garante ao país a riqueza que se verifica naquele momento. E. A valorização do trabalhador passa a integrar o conceito de bem-estar social experimentado. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra B. Agora nós vamos comentar cada uma das alternativas, para entendermos o porquê do gabarito. E se foi o caso, o que te levou a errar? E não se culpe pelo teu erro, como eu digo em quase todas as nossas aulas. Apenas entenda o que te levou a errar, principalmente para que você não volte a repetir esse erro. Por que o gabarito é letra B? Vamos entender que o projeto ideológico da Primeira República era a ideia de que se você trabalhar, vai conseguir ascender socialmente. Será que isso acontecia? Basta conhecermos a história para sabermos que isso não acontecia. Aliás, você que está fazendo vestibular também vai ter prova de história. Mas repare que o enunciado dessa questão pede é em que medida o discurso da poesia de Olavo Bilac ecoa esse projeto ideológico, essa noção de trabalho como meio de ascensão social. Se procurarmos isso no poema, iremos encontrar lá a partir da 11ª linha. Confira, segue um quadro. Quem quiser pode dar uma pausa. Viram? Esse trecho, se nós prestarmos atenção, dá a ideia que aparece no gabarito da letra B. Da ideia de que a prosperidade não depende do que o governo faça, depende sim do trabalho. A generosidade de uma pátria que dá tudo a quem trabalha por ela. Como eu disse, essa questão pode parecer fácil, mas na verdade tem uma pegadinha. Se eu estivesse fazendo a prova, por exemplo, iria considerar essa questão nem difícil nem fácil. Consideraria essa questão média. Eu estou falando de uma maneira de fazer prova que eu já propus em outras videoaulas.
de antes de você começar a fazer a prova, avaliar quais questões são fáceis, quais são difíceis, quais são mais ou menos. Aí depois começar fazendo as questões mais difíceis, depois fazer as médias e depois finalmente fazer as fáceis. Uma maneira de você roer o osso para depois comer a carne. E não se esqueça de avaliar também em que ponto você vai fazer a tua prova de redação. Voltando à questão, como eu já disse, se eu fosse fazer a prova, eu consideraria essa questão média em termos de dificuldade. No fim das contas, você pode cair numa pegadinha e marcar a letra A, uma alternativa que discretamente comete o erro da extrapolação, que é a geração de uma ideia que está ausente no texto. Pensem bem, o que seriam esses contornos surreais que a paisagem ganha? Seria algo além da imaginação. Se esse poema tem como vocativo a criança, será que toda aquela paisagem seria algo além da imaginação? Ou como diz o poema, surreal? Não, porque uma criança pode muito bem imaginar tudo aquilo. É fácil nós sabermos que uma criança pode muito bem admirar tudo aquilo, achar um barato, mas dizer que é surreal, que é algo que ela não possa imaginar, isso está incorreto. A alternativa C comete o erro da redução, que é o erro oposto à extrapolação. Você limitar a interpretação de um texto a um único aspecto, quando na verdade a resposta é mais abrangente. Pensem bem, em que ponto do texto está essa ideia de se atribuir a um ícone nacional um valor afetivo relativo à família? Entre as linhas quarta e quinta, bem em segundo plano, se nós pararmos para pensar, quando se fala que a natureza aqui é um seio de mãe a transbordar carinhos. Nesse ponto, nós podemos até aceitar que estamos atribuindo valores afetivos familiares a um ícone nacional, no caso, a natureza. Mas será que isso ecoa o projeto ideológico da Primeira República? Não, porque esse projeto era mais do que isso. Era a valorização do caráter do trabalho. Se você marcou essa alternativa, talvez tenha faltado a você dar mais importância ao aspecto de valorização do trabalho do que essa semelhança com valores familiares. A letra E também comete o erro da redução, porque esse fato de que a valorização do trabalhador integra o conceito de bem-estar não deixa de estar presente no texto. Mas você simplesmente colocar isso como resposta à pergunta do enunciado, em que medida o poema de Bilac ecoa esse projeto ideológico, é muito restritivo. Esse projeto ideológico, na verdade, era outro. Era dar ao indivíduo que trabalha a ideia de que, se ele trabalhar, ele vai vencer na vida, independente do que o governo fizer. Então, se você marcou essa alternativa, faltou provavelmente a você deixar que a opinião do autor prevalecesse sobre a tua. A letra D comete o erro da contradição, ou seja, a geração de ideias que vão contra uma outra ideia contida no texto. Aquelas ideias que nós pensamos assim. Não, muito pelo contrário. Basta revermos o trecho que nós marcamos anteriormente para vermos a única referência que o texto fala a respeito da riqueza. Confira. O que garante essa riqueza, segundo o texto? Resposta: o trabalho, e não a capacidade produtiva da terra. Então, se você marcou essa alternativa, o nosso convite é que você preste mais atenção. Essa aula foi especial da Semana da Pátria. Na próxima aula, vamos discutir um tema da atualidade que pode cair numa prova de redação, que vai ser a arte e a censura. Aguardem! O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular.
Para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês, o nosso canal deseja boa sorte. Se você está gostando das nossas aulas, marque um gostei. Se não está gostando, marque um não gostei. Em ambos os casos, façam os devidos comentários para que nós possamos saber onde nós estamos errando. O nosso canal busca maneiras divertidas de ensinar você, preparando você para uma prova de concurso. Qualquer dúvida que você tenha, pode nos escrever, seja através da nossa fanpage do Facebook, seja através do Google+, seja através do nosso e-mail. Aliás, você pode nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. A missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais. E para isso nós contamos com a tua ajuda. Nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Para terminar, nós convidamos você que ainda não se inscreveu no nosso canal que faça isso. Comece clicando nesse link. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.